voltei, hein? Antes de nós falarmos e começarmos aqui a nossa aula 56.2, que vai falar mais um pouquinho de quê? Vamos ver, do nosso realismo. Eu tenho uma pergunta para os senhores. Quem gosta de literatura aí na sala? Vamos ver. Todo mundo? Olha, tá vendo? Gente, é assim, a literatura é você se permitir, né? Alguém pode falar assim, professora, mas é muita leitura. Sim, eu vou lendo um pedacinho de uma obra aqui, um trechinho ali, e eu vou acompanhando a sequência desse movimento todo que aconteceu e que mexeu com todo mundo, não é? Então vamos ver. Realismo, tudo que é real. Eu vou quebrar com aquele romantismo, aquela coisa de ficar pensando na vida. Ai, meu Deus, levei um fora, eu vou morrer. Já pensou? Já pensou uma coisa dessa? Então, deixa para lá. Vamos aqui para o nosso real? Vamos, realismo, direto na tela aqui. Vamos falar mais um pouquinho sobre as características, o que foi, como aconteceu. Vamos lá? Na tela. Aqui nós temos literatura, como os senhores já conhecem, falando sobre o nosso realismo. O realismo em Portugal, segundo ano. O que você marcou aí? Surge em Portugal na década de 1870. Ponto que eu posso destacar. É uma reação ao romantismo, que eu já conheço. Então, já tenho aqui, surgiu em Portugal essa reação ao romantismo e todas as suas características, influenciado pelo positivismo e pela observação científica, a literatura como instrumento de análise e o que nós temos aqui? Crítica social, tá bom? Como características e temas, o que eu posso reforçar aqui para vocês? Nós temos uma linguagem objetiva, sem floreios, né? Uma linguagem clara e direta. Eu não vou ficar fazendo rodeios para dizer aquilo que eu quero, para perceber, para enxergar como de fato as coisas aconteciam. Narrador, crítico e analítico, análise psicológica das personagens. Temas centrais, o que nós temos como temas? O que a gente pode trazer aqui? A hipocrisia da burguesia, ponto. Olha o que vem também chamando a atenção. O adultério e a crise da família. Imaginem aí como isso acontecia. Nós temos aí uma obra que nós estamos falando no nosso clube, que eu acho que vocês começam a perceber também essas características. Crítica à igreja e às instituições. Autores, obras e importância. Vamos falar de Eça de Queiroz? Já falamos bastante, mas dá para a gente dar aqui uma reforçada. Então, o principal nome do realismo português. Obras, O Crime do Padre Amaro, Primo Basílio, Os Maias. A importância. Qual a importância de você acompanhar essa leitura, de você buscar esse conhecimento? A denúncia das contradições sociais, a literatura comprometida com a realidade e a influência na prosa moderna. Aparecendo para vocês mais uma vez aqui, O Crime do Padre Amaro. Ficou curioso? Vamos buscar. O Primo Basílio, Os Maias. Antero de Quental, já falamos de essa, e aqui ele aparece mais uma vez para a gente, mas e sobre Antero de Quental? O que a gente pode marcar também? Odes modernas, bom senso e bom gosto, a dignidade das letras e as literaturas oficiais, a defesa da carta encíclica de sua santidade, causas da decadência dos povos peninsulares, ok? Falando aqui de Antero de Quental. Eça de Queiroz. O que a gente consegue marcar aqui? Escolham 2, 3. O mistério da estrada de Sintra. O Crime do Padre Amaro. A tragédia da Rua das Flores. O que mais? O Primo Basílio. O Mandarim. A Relíquia e Os Maias. Tudo certo? Realismo e os seus representantes? Valeu, foi bom falarmos mais um pouquinho sobre eles? Tudo certinho? Então, eu estou indo, mas eu volto com o quê? Com as nossas atividades. Não deixe de fazê-las, ok? Tchau, até daqui a pouco. Nem saí daqui,
aguardando vocês. Vamos ver quem aí da sala conseguiu fazer todas as questões. 1, 2, 3, 4. E aí nós não podemos deixar de fora quem? Vamos lá. Quando eu faço a minha primeira, a segunda, a terceira, a quarta, eu tenho o nosso decolando. Perfeito. Então vamos lá para a nossa primeira questão na tela. O que nós temos aqui? Acompanha comigo, pessoal. Assinale a alternativa correta. Olha lá. Então vem um trecho aqui de quem? Essa de Queiroz. Mas Luizinha saiu muito boa dona de casa. Tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos. Era aciada, alegre como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho. E aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério. Estavam casados havia 3 anos. Que bom que tinha sido, ele próprio melhorara. Achava-se mais inteligente, mais alegre. E recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fumo do charuto, a perna traçada, a alma dilatada, sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela. Então vamos lá. Fiz a minha leitura. Se eu não compreendi, eu posso fazê-la novamente, não tem problema. E vamos aqui às minhas opções. O que eu tenho? Na letra A, pessoal, vamos ver. A prosa romântica analisa mais profundamente a natureza humana, evitando a apresentação de caracteres padronizados em termos de paixões, virtudes e defeitos. Então, eu paro aqui e faço uma análise. Eu posso trabalhar já de cara, pessoal, se você percebe que essa daqui não tem nada com a minha leitura, com aquilo que eu compreendi sobre essa de Queiroz e o trecho, já tira, tá bom? Na letra B, o que nós temos? A prosa realista, com intuito moralizador, desmascara o casamento por interesse, tão comum no século XIX, para defender uma relação amorosa autêntica, segundo princípios filosóficos do platonismo, certo? C, então aqui já foi A, B, C. A prosa realista põe em cena personagens tipificados que, metaforseados em heróis valorosos, correspondem à expressão da consciência e valores coletivos. E aí? Vai de encontro com a minha leitura? Não sei. Letra D. A prosa romântica, segundo ano, olha aqui, recria o passado histórico com o intuito de ironizar os mitos nacionais. Então, A, B, C, D foi. Vamos para E? A prosa realista, apoiando-se em teorias cientificistas do século XIX, empreende a análise de instituições burguesas como o casamento, por exemplo, denunciando as bases frágeis dessa união. Aí, gente, olha, você pode voltar, pode fazer a leitura mais uma vez, não tem problema. E qual você, após uma segunda ou terceira leitura, o que vocês marcaram aí? Fizeram juntos, em dupla, sozinho? A, B, C, D ou E? Olha a letra E. Então, o que ela traz para a gente? A prosa realista apoiando-se em teorias cientificistas do século XIX. Então, tudo vai trazendo informação de quê? Do realismo dentro da minha leitura. A B, vocês ganharam. Olha aqui. A nossa... Quem marcou a B? Na questão 2. Vamos ler mesmo assim? Vamos fazer juntos? O realismo português do século XIX, especialmente na obra de Eça de Queiroz, caracteriza-se por uma representação crítica da sociedade, em oposição a quê? Olha lá, ao idealismo romântico. Isso aqui vocês já sabem bem, não é? Essa proposta estética e ideológica está diretamente relacionada à intenção de quê? Olha lá, a nossa letra B, o que ela traz para a gente? Retratar a realidade de forma objetiva, que nós falamos sobre essa característica realista, ok? Denunciando os vícios morais. E o que mais? E as contradições sociais. Nem tudo é perfeito, né, segundo ano? Certo. A nossa questão 3, ela aparece assim. É nos sonetos,
Olha lá, eu já sei o que é um soneto, 4 estrofes, não é assim? O que eu tenho? Quantos versos? Pois é. É nos sonetos que encontramos o melhor conjunto da obra poética amadurecida de... Eu tenho meu espaço aqui. O poeta via na série completa dos sonetos muitos deles desentranhados de outras coleções já publicadas. Uma série de marcos da sua própria autobiografia espiritual. Esse texto aqui, pessoal, refere-se a quem? Vamos ver. Na letra A, Ramalho Ortigão. B, Antero de Quental. C, eu tenho aqui Cesário Verde. D, Essa de Queiroz. Ou na letra E, Almeida Garré. E aí? Como é que você vai preencher aquele espaço lá? O que vocês marcaram aí na sala? Letra B, Antero de Quental, e falamos muito sobre ele, né? Alguém errou aí na sala? Almeida Garré, ele aparece aqui, gente? De cara você já elimina Almeida Garré, que não tem essa participação, ok? Quarta questão. 1, 2 e 3, certinho para vocês? Muita leitura, percebam que eu preciso compreender bem autor, obra, característica, para que eu possa acompanhar a minha atividade. Na quarta questão, nós temos assim: a chamada época do realismo caracterizou-se na literatura portuguesa. Letra A, pelo gosto da literatura inspirada no pitoresco da paisagem dos portugueses. B, o que nós temos? Pelo culto de uma literatura empenhada na defesa dos ideais que fizeram a Revolução de 1820. A, B, não sei. C, pelo culto de uma literatura que idealizasse. Existem palavras que matam a questão ou não. Olha lá, muito cuidado aqui. Sociedade portuguesa entregue à profunda religiosidade e nacionalismo. Que mais? A D. Pelo culto da literatura de caráter nacionalista, individualista. Ou a letra E, que traz assim para a gente: pelo culto de uma literatura empenhada numa revolução política, social, moral e mental que superasse a decadência em que se precipitara Portugal. Então, a chamada época do realismo. Então, o que vocês marcaram aí? Letra A? Quem marcou A? A, B, C, D ou E, segundo ano? Vamos ver quem acertou aí na sala. Nós temos a letra E, pelo culto de uma literatura empenhada, ok? E agora, como eu falei lá no início para vocês, nós temos a nossa quinta questão, que é o nosso decolando, e que você não pode deixar de fazê-lo, ok? Por quê? Qual a importância do decolando? Quem vai dizer aí para mim? Isso mesmo, Maria. Perfeito, perfeito. João, perfeito. É isso. Eu preciso treinar para o meu futuro Enem, ou até este ano mesmo, né? Vai depender muito de cada um aí. Olha lá, questão 5, nosso decolando, Blues da Piedade. Vamos pedir piedade. Senhor, piedade para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade. Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Olha esse trecho e o que a busca tem por trás da leitura. Todo gênero, pessoal, apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. Não é assim? A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha essencialmente pela utilização da sequência textual. Então, eu fiz a minha leitura, venho para o meu comando e eu vou para as alternativas. Na letra A, eu tenho assim: expositiva por discorrer sobre um dado tema. E aí, eu não tenho certeza, eu tenho lá minhas dúvidas, eu vou para B. Na B, eu tenho assim, olha lá, injuntiva. Lembra das aulas que nós tivemos sobre essa temática? O texto, quando que o texto é injuntivo, pessoal? Então, letra B, injuntiva por chamar o interlocutor à participação. C,
Narrativa por apresentar uma ideia, uma cadeia de ações. B. Descritiva por enumerar características de um personagem. Ou a letra E, que traz assim pra gente. Argumentativa por incitar o leitor a uma tomada de atitude. O que vocês marcaram aí? Eu voltei, né? Faço a minha leitura. Se eu precisar ler 2, 3, não tem problema. Vou para o meu comando A, B, C, D ou E. O que vocês encontraram? Letra B de bola. Todo mundo acertou? Aí na sala? Como é que foi? Vamos ver. Todas as questões. Falamos de essa de Queiroz, Antero de Quental, todas as características e um pouquinho aí das questões voltadas para o Enem. Vocês estão conseguindo acompanhar? Não percam nenhuma aula, porque, pessoal, é uma sequência. Ah, professora, eu não consegui assistir a aula do romantismo prosa, mas eu pego com o meu colega, tá bom? Eu faço uma leitura, eu acompanho depois, mas vocês têm que ter essa sequência, precisam acompanhar. Veja como fica mais fácil quando você fala lá de essa de Queiroz, você acabou de ver, falar um pouquinho sobre essa, Antero de Quental. Então, qual é a relação que eu posso fazer agora do realismo com romantismo? Eu já consigo fazer, não é assim? Desde que eu acompanhe e traga aqui para o meu caderno as minhas anotações, aquilo que mais marca, aquilo que mais me traz ali a certeza de que, de fato, é para quebrar o romantismo, certo? Muito bem, mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso clube. E aí, como é que vocês estão? Já terminaram a leitura? Vamos ver. Olha aqui. Quem já conhece todos os personagens? Vocês precisam depois compartilhar essa leitura. O que eu li e achei importante? Eu vou compartilhar com o meu grupo, com o meu colega, eu vou fazer aquela roda e todos vamos trazer um pouquinho. Não é isso? Vamos ver aqui na tela o que nós temos. Olha lá. Nós temos a imagem, o cortiço, né? E esse cortiço, ele traz o que pra gente, pessoal? Quais as situações que eu encontro, que eu já encontrei diante da minha leitura? Vejam bem, escrito e ambientado no Rio de Janeiro, o romance trata das profundas mudanças urbanas e sociais. Quando eu falo aqui dessas mudanças urbanas e sociais, o que você lembra? Será que isso te lembra algo? Eu preciso saber. Isso traz uma reflexão para a gente? Que situação que eles tinham? Será que eles viviam num estado igualitário ou não? Ou tinham diferenças? Quem levava vantagem? Quem traía quem? Você já pode perceber aí. Sem idealização alguma, o autor fala sobre essa realidade que ele testemunhava em seus aspectos mais baixos. A exploração humana, a desonestidade e o crime. Olha aí o que dá para a gente depois socializar dentro da sala. Onde que eu encontro essa exploração humana? Qual personagem que me trouxe essa reflexão? Quem que explorava quem na obra? É em segundo ano. E essa desonestidade aqui, onde é que eu encontro? E o crime também. E fica para vocês aí, é claro, a nossa mensagem aqui. A vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser um bom aluno. E aí, gostaram? Fica para vocês essa mensagem e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, ok? Tchau, pessoal. Até mais.